Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao primeiro simpósio CIEVES de Campo Grande. Toda a equipe CIEVES Campo Grande agradece a presença e o retorno de vocês, tanto os que estão presenciais, quanto os que estão online. Para nossa primeira palestra dessa tarde será online, com a doutora Rebeca Cristine Campos. A doutora Rebeca, ela é sanitarista, graduada pelo Bacharelado de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília, UNB, é especialista em epidemiologia aplicada ao serviço SUS, EPSUS, intermediário da Escola de Governo Fiocruz, experiência de 2 anos no Senado Federal e trabalha no Ministério de Saúde junto à Secretaria de Vigilância em Saúde desde 2021. Atuou como tutora no EPSUS nível fundamental no ano de 2021. A experiência envolve gestão de emergência em saúde pública, a coordenadora da Coordenação de Análise de Riscos de Eventos em Saúde Pública, do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde, do Departamento de Emergências em Saúde Pública do Ministério Público. A doutora já está online? Primeiramente, boa tarde. Eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês nesse simpósio, que é um evento marcante para nós, enquanto Ministério da Saúde, em que há essa articulação da rede para capacitação e formação, e um pouco mais da divulgação e do conhecimento do que a nossa rede CIEVES faz. Então, eu fui convidada para fazer uma apresentação sobre a organização da rede CIEVES frente às emergências em saúde pública. Como eu já fui apresentada, eu sou Rebeca Cristine Campos Martins, eu estou como coordenadora de análise dos riscos de eventos em saúde pública, coordenadora da CARESP, e coordenadora substituta dos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, como substituta da doutora Janaína Salas. Bom, eu trouxe aqui rapidamente para que vocês entendam, pensando a nível de Ministério da Saúde, onde que a gente se encaixa. Então, aqui eu trouxe a estrutura da Secretaria de Vigilância em Saúde, que é onde nós estamos enquanto CIEVES. A secretaria hoje, ela conta com 6 departamentos. O departamento onde a coordenação está alocada é o Departamento de Emergências em Saúde Pública, o que, mais uma vez, reforça a importância da estrutura das unidades CIEVES frente às emergências. Então, hoje, ao invés de ser uma estratégia ou um programa, nós somos uma coordenação geral, que é a coordenação geral dos Centros de Informações Estratégicas e Vigilância em Saúde. Bom, aqui só para que vocês visualizem, essa coordenação geral, ela conta com uma coordenação técnica abaixo, que é a coordenação de análise dos riscos, cujo qual sou coordenadora. Aqui a gente traz um pouquinho também da ilustração do que mais temos dentro dessas coordenações. Bom, então, o que o nosso departamento de emergências, o que ele faz, de fato? Primeiro, coordena as ações de vigilância das emergências, elabora diretrizes para a gestão das emergências, gere a Rede Nacional de Vigilância, Alerta e Resposta ao SUS, desenvolve estudos e pesquisas, estabelece cooperações técnicas, e faz a gestão do Programa de Formação em Emergências em Saúde Pública. Rebeca, o que isso tem a ver com o CIEVES? O CIEVES, ele tem que estar em consonância com todas as atividades que são desenvolvidas pelo departamento. Então, o que seria uma emergência em saúde pública? Segundo a nossa Política Nacional de Vigilância em Saúde, é uma situação que demanda um emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos ou agravos à saúde pública. E aí, trazendo um pouquinho ainda dessa política, a gente tem algumas competências, diretrizes, estratégias e responsabilidades. Então, como diretrizes, é responsabilidade do Ministério da Saúde detectar, monitorar e responder às emergências em saúde pública, observando o que nós temos no Regulamento Sanitário Internacional. Como estratégias, nós temos que ter estratégias para resposta de forma oportuna e proporcional àquele evento que está ocorrendo. Como responsabilidade, é de responsabilidade do Ministério da Saúde coordenar em âmbito nacional as ações de vigilância em saúde nas emergências em saúde pública de importância nacional e internacional. E temos também como responsabilidades das secretarias estaduais e municipais coordenar também essas ações de vigilância em saúde, cada uma em seu âmbito de atuação. Bom,
Mas, para além do conceito de emergência, a gente tem dois conceitos que são muito importantes, que acredito que vocês já conhecem, que é a emergência de saúde pública de importância nacional e a de importância internacional. A de importância nacional, que é o que nós chamamos de SPIN, é um evento que apresenta risco de propagação ou disseminação de doenças para mais de uma UF, para mais de um estado ou Distrito Federal, com priorização das doenças de notificação compulsória imediata e outros eventos de saúde pública. E aí o importante é que isso não depende da natureza ou origem do evento, mas há necessidade de se fazer uma avaliação de risco para que seja dimensionado a necessidade de resposta nacional imediata. Agora, trazendo um pouquinho para o conceito internacional, que a gente tem lá através da OMS. O que seria uma SPI? Uma emergência de saúde pública de importância internacional é um evento extraordinário que constitui risco para a saúde pública de outros países, por meio da propagação internacional de doenças e que potencialmente requer uma resposta internacional coordenada. Bom, como eu disse, para ambos os casos tem que ser feita uma avaliação. O que nós temos de instrumento hoje? De forma internacional, nós temos o Regulamento Sanitário Internacional. Então, ele é um instrumento normativo e em que os países se juntaram através de uma assembleia para desenvolver esse instrumento. Dentro desse instrumento, nós temos o anexo 2, que é um instrumento de decisão para avaliação e notificação de eventos que possam constituir uma emergência em saúde pública. Então, esse instrumento, ele faz 4 perguntas que vão definir se há necessidade de notificação ao OMS e se esse evento precisa ter uma atenção internacional. Então, o impacto do evento na saúde pública é sério? O evento é incomum ou inesperado? Existe um risco significativo de propagação ou de se espalhar esse evento? Existe um risco significativo de restrição de viagens ou restrição comercial? São essas 4 perguntas em que, se eu tiver 2 sims, eu tenho que fazer uma notificação à Organização Mundial de Saúde. Então, aqui a gente traz o exemplo da varíola, da influenza humana produzida por um novo subtipo, da poliomielite por poliovírus selvagens, da SRAG, e um conceito geral do que a gente tem de saúde e doença. Então, pensar em emergência não é só pensar naquela situação que foge ao nosso controle, que vem de forma repentina, que necessita de uma resposta imediata, mas é entender todo o processo de vigilância. Então, a gente lembrar os conceitos de saúde, de doença, do que é uma endemia, do que é uma epidemia, uma pandemia, dos tipos de doença e como que se dá essa história natural de cada uma desses grupos de doenças, das formas de contaminação, de transmissão. Então, tudo isso é muito importante para que a gente entenda como que vai poder acontecer uma emergência de saúde pública. Tá, mas, Rebeca, o que nós vamos olhar? Para onde tem que ser o nosso olhar? Então, a gente já tem normativas que indicam para onde deve estar focado esse olhar. Então, a gente tem a lista, né, de notificação compulsória, que tem 81 doenças, dentre elas, nos 3 níveis de gestão, o nível de notificação, se é imediata, semanal ou mensal, e a gente tem também as doenças, 14 doenças que estão descritas no Regulamento Sanitário Internacional. Importante, dentro dessas, a gente tem o conceito de evento de saúde pública, que é um evento que se constitui uma ameaça à saúde pública. Então, para que esse evento ocorra, a gente vai ter uma série de critérios para que ele se encaixe como evento de saúde pública. Bom, que critérios são esses? Transmissibilidade, gravidade, mortalidade e letalidade, transcendência e a capacidade de preparação e resposta dos serviços de saúde. Então, para cada um desses, a gente traz alguns pontos que são importantes. Como eu disse, o processo de resposta às emergências, ele não vem só no momento da emergência. Então, nós temos que ter instrumentos de preparação e resposta, como planos de contingência, protocolos, orientações, normativas. A gente tem que ter um levantamento da nossa capacidade diagnóstica. Então, entender qual a capacidade laboratorial que eu tenho na minha abrangência, no meu estado, no meu município. Qual a oportunidade que eu tenho de liberação de resultados, por exemplo? Eu tenho um método já instituído, a equipe está capacitada, a gente consegue, de fato, realizar esse exame? Eu tenho estoque? Eu tenho material suficiente para realizar, caso isso venha aumentar o número de exames sendo solicitados? Aí, pensando na parte de tratamento e imunização, esse evento, ele tem algum medicamento para tratamento? Ele tem alguma vacina já aprovada?
Dois outros pontos são importantes, a parte de comunicação e a parte de vigilância em geral. Então, a comunicação, pensando principalmente no conceito de comunicação de riscos. Então, para quem é essa comunicação? É para os profissionais de saúde? É para a população em geral? Existe alguma população-chave envolvida nesse evento que precisa ter uma comunicação específica? E a questão da vigilância, que envolve notificação, o rastreamento, definições de caso. Então, todo esse processo que vocês já estão acostumados no processo de trabalho de vocês é a parte da nossa vigilância das emergências. Bom, aqui, só para ilustrar, eu trago um pouco da nossa linha do tempo, do que a gente teve de declaração de emergências de saúde pública, sendo que em verde as de importância nacional e em vermelho as de importância internacional. Então, nós temos febre amarela em 2008, H1N1 em 2009, pólio em 2014, ebola em 2014, microcefalia em 2016, microcefalia novamente em 2016, que foi tanto nacional quanto internacional, 2019, ebola a nível nacional, Covid-19 em 2020 e agora monkeypox em 2022. Aqui a gente traz algumas imagens para ilustrar, para que muitas vezes a gente pense em emergência como uma doença, que a gente pensa como referência mesmo que a gente teve na Covid-19. Mas lembrar que o nosso escopo de vigilância das emergências, ele vai muito além de uma emergência necessariamente sanitária ou epidemiológica. A gente vai olhar também para os desastres, para situações de desassistência, para todas essas outras situações que impliquem um impacto na saúde pública, uma ameaça à saúde pública da população. Então, pensando em todo esse conceito de emergência, o que a Coordenação Geral do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde faz, a CGCIEVS? Como eu disse, a CGCIEVS, então, ela faz parte do Departamento de Emergências em Saúde Pública, juntamente ali com a RENAVE, articulando-se com o Profesp e com as demais áreas da Coordenação Geral de Vigilância das Emergências. Então, o que é o escopo de atuação da CGCIEVS? Primeiro, a gente traz, de forma geral, a detecção, notificação, verificação, avaliação, alerta, comunicação, monitoramento e resposta às emergências em saúde pública, incluindo no âmbito hospitalar, que aí a gente tem um destaque para a nossa Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar. Mas eu estou aqui para falar, então, de CIEVS. Onde o CIEVS se encaixa em tudo isso? O CIEVS hoje, ele vai trabalhar com cada um desses pontos que eu vou detalhar um pouquinho mais na frente. Então, a coordenação, ela faz a coordenação da rede CIEVS e da RENAVE, ela promove uma articulação entre os atores-chaves, ela realiza uma detecção oportuna, ela monitora os cenários epidemiológicos, responde aos eventos de saúde pública e estabelece estratégias para análise de riscos. Bom, aqui, só para deixar para vocês também a apresentação, um pouco do detalhamento do que é o escopo, as competências dessa coordenação, e aqui eu deixo um destaque. Como agora nós temos uma coordenação técnica, cabe destacar a questão de estabelecer critérios de relevância e análise de risco de situações epidemiológicas. Como a gente falou lá um pouquinho no início da apresentação, para ter uma declaração de uma emergência de saúde pública, a gente precisa de uma análise de riscos. E, além disso, destaco também que hoje a CGCIEVS, o CIEVS, atua como unidade operacional do ponto focal do Regulamento Sanitário Internacional. Então, hoje, o Regulamento Sanitário Internacional, ele estabelece que cada país ele tem que ter um ponto focal, uma estrutura de ponto focal. E hoje quem faz isso é o CIEVS. Então, como eu disse, o que é o CIEVS? O CIEVS é uma unidade de inteligência epidemiológica, ou unidades de inteligência epidemiológica, de detecção, verificação, avaliação, monitoramento e comunicação de risco imediata para potenciais emergências. Então, nossa primeira unidade CIEVS, que foi instituída a nível nacional, foi a unidade CIEVS nacional, no ano de 2005, que tem como objetivo principal fortalecer as capacidades do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde para identificação precoce e oportuna de emergências em saúde pública. Então, o objetivo de identificar de forma precoce e oportuna é organizar a preparação e resposta adequadas, visando reduzir e conter o risco à saúde da população. Hoje, as unidades, elas funcionam 24/7 por 365, então a gente até costuma brincar internamente, por exemplo, em Brasília aqui, nós estamos em feriado, mas a maioria da equipe está em campo, atuando nesse momento, porque para nós, pensando a nível de emergência, realmente não tem como a gente trabalhar somente em horários comerciais ou determinados dias. Então, a gente trabalha em um regime 24/7 para dar essa resposta. Bom, só para a gente relembrar esse conceito de emergência. Como eu disse, as emergências,
elas são qualquer situação que possa constituir ameaças à saúde, e aí englobam situações epidemiológicas, desastres, desassistências, zoonoses, mudanças no padrão clínico epidemiológico de uma doença, epizootias e tantas outras que possam se enquadrar como uma ameaça à saúde. Então, o que o CIEVES faz mediante a vigilância das emergências? Eu falei muito de várias palavrinhas e agora eu vou detalhar para vocês. Quando a gente fala de detectar, o que é o detectar? O detectar hoje é ter a informação inicial, seja de forma ativa ou passiva, para que a gente possa, de fato, trazer uma informação de qualidade e de maneira oportuna. Então, o que a gente detecta? Todas aquelas situações que eu citei para vocês, de desassistência, de epizootias, o CIEVES está ali com as antenas ligadas para que a gente possa detectar esses processos. Então, além de detectar, a gente avalia se aquilo é relevante para a saúde pública. Se sim, nós fazemos uma verificação da veracidade dessa informação, alertamos, avaliamos o risco, ativamos a resposta e monitoramos as ações. Então, aqui vocês têm uma visão geral da atuação do CIEVES. A gente divide em alguns eixos de atuação, isso a nível nacional, mas claro que cada unidade tem suas particularidades, mas aqui a gente tem o escopo geral de atuação. Então, a gente tem a preparação, que é o quê? O levantamento das capacidades básicas, o fortalecimento da rede como um todo, estabelecimento de documentos norteadores, como planos, protocolos, monitoramento de indicadores e toda a parte de capacitação e formação. A parte de detecção, como eu falei para vocês, então a gente faz detecção ativa e passiva, avalia a relevância e verifica em até 24 horas a veracidade daquela informação que nós recebemos. A parte de avaliação de risco. Então, hoje eu vou detalhar um pouquinho mais na frente, mas a gente tem uma avaliação de risco baseada em probabilidade e impacto, em que, para cada evento que for considerado relevante e for verificado verídico, vai ser feita uma avaliação de risco para saber qual o nível de risco que esse evento tem para a saúde pública. Nós fazemos um monitoramento de todos os eventos que são notificados, compartilhamos cenários frente a uma reunião que nós temos, chamada Comitê de Monitoramento de Eventos, e nós apoiamos as ações para a resposta de forma geral. E aqui eu deixo claro que hoje a gente tem uma divisão dentro do departamento em que a gente tem uma coordenação de vigilância das emergências, e essa coordenação ela é responsável quase que 100% pelo eixo de resposta. Então, quando a gente fala de resposta, de acionamento de equipes, tudo isso, a gente dá o subsídio para que essa coordenação possa, de fato, ir a campo, por exemplo. E, além disso, o eixo transversal de comunicação, em que a gente tem emissão de alertas, comunicação de risco, a comunicação com as áreas técnicas ministeriais e instituições parceiras, a comunicação com os pontos focais, e aí já não é mais algo que a rede faz, é algo que é centralizado no CIEVES Nacional a partir dessa comunicação com a rede, e demais comunicações que foram necessárias. Então, hoje, eu falei bastante de rede, eu sei que muitos de vocês já conhecem, mas o que é a nossa rede CIEVES? A nossa rede CIEVES, ela conta hoje com 186 unidades, nós passamos de 55 no ano de 2020 para 186 em 2022, culminando numa ampliação de 238%. Então, nós temos unidades em todos os estados, todas as capitais, todos os municípios acima de 500 mil habitantes, todos os distritos sanitários especiais indígenas, em 14 fronteiras, temos 16 a nível regional instituídas pelo Ministério da Saúde, e aí eu deixo um destaque, de fato, meus parabéns a todos os estados e municípios que têm visto essa importância. Nós temos 22 unidades regionais de iniciativa própria. O que a gente chama de iniciativa própria? São unidades em que o Estado, entendendo a importância de atuação do CIEVES frente às potenciais emergências, ele implementou de maneira própria unidades dentro do seu Estado, nesse caso a nível regional, que foram agora integralizadas à rede. Então, o nosso escopo de atuação, como eu disse, é 24/7, então nós fazemos detecção diária de rumores, e eu vou falar um pouquinho mais na frente, notificação imediata, verificação, monitoramento e resposta a potenciais emergências. Bom, aqui só para destacar que para que essa rede crescesse dessa forma foi necessário muito investimento, e quando eu falo investimento não só financeiro, mas também financeiro, então nós repassamos aos estados e municípios cerca de 148,7 milhões, nós enviamos mais de 1.500 equipamentos,
nós investimos mais de 15 milhões em painéis informatizados, nós contratamos mais de 200 profissionais entre 2021 e 2022 e capacitamos mais de 7 mil profissionais. Então, pensando a nível de RH, nós investimos cerca de 11,2 milhões. Além disso, considerando todo, o governo federal investiu mais de 175 milhões nas ações de vigilância, alerta e resposta. E aqui eu destaco que a rede CIEVES, ela cresceu muito no momento de pandemia da Covid-19, em que foram investidos muitos esforços para ampliação dessa rede, mas que, apesar da emergência de saúde pública nacional já ter sido encerrada, nós continuamos com esse fortalecimento. Então, o que entra no escopo de atuação do CIEVES? A gente divide em 3 principais vigilâncias. Para além daqueles eixos, a gente divide nesses grupos para facilitar o processo de entendimento. Então, nós temos a vigilância baseada em rumores e eventos, a vigilância baseada em indicadores, as famosas VBI e VBE, e a vigilância participativa. A vigilância baseada em rumores e eventos, eu vou detalhar um pouquinho mais na frente. A vigilância baseada em indicadores ela consiste numa coleta constante de indicadores de saúde para ver, por exemplo, se a gente tem um aumento de um número de casos de uma doença, um aumento da letalidade. Então, entender esses indicadores ao seu nível de abrangência, que pode ser estadual, municipal ou nacional, e entender se está tendo alguma variação que possa impactar a saúde pública. A vigilância participativa é a vigilância que hoje a gente tem trabalhado bastante para que ela seja instituída da melhor forma dentro da rede CIEVES, mas é justamente através do engajamento da população. Então, nós temos feito essa articulação e quem está aí no evento e trabalha com rede CIEVES sabe muito bem que sem o engajamento da população fica muito difícil fazer o nosso trabalho. Então, a gente precisa dessa vigilância participativa. E para a vigilância baseada em rumores e eventos, eu vou detalhar um pouquinho mais na frente. Tá, Rebeca, você me falou de 3 vigilâncias, mas, mais uma vez, ainda fico confuso. O que eu preciso ter ali minha atenção? O que eu preciso vigiar, de fato? Então, a gente vai precisar ter atenção nas alterações do perfil clínico epidemiológico, de doenças, agravos de notificação compulsória, principalmente, ter uma atenção para doenças inusitadas ou desconhecidas, as doenças de notificação compulsória imediata como um todo, epizootias, irregularidades de produtos, serviços ou desabastecimentos, e aí muita gente acha que não, mas as irregularidades, elas podem sim causar um dano muito grande à saúde da população. Então, nós precisamos ter essa atenção e estar em articulação junto com os outros órgãos competentes, para que a gente possa prevenir e, de fato, diminuir o dano caso aconteça alguma irregularidade. Bom, entrando agora na nossa vigilância baseada em eventos, a gente fala que a vigilância baseada em eventos, ela é, de fato, assim, um escopo de atuação do CIEVES. Por quê? Porque é uma vigilância ativa que adota métodos de mineração, coleta, triagem, verificação e avaliação de rumores e eventos, tanto em fontes oficiais como não oficiais. Vou dar um exemplo. Eu posso ter uma notificação de uma doença, isso é uma fonte oficial. Eu posso ter um boletim que sai num site de uma Secretaria Estadual de Saúde, isso é uma fonte oficial. Mas eu também tenho um rumor que eu coletei na mídia local. Eu também tenho um rumor que está sendo visto nas redes sociais, de aumento de casos de dengue, por exemplo. Então, essa é, de fato, o coração do CIEVES. É essa parte de detectar o que nós temos, seja de de fontes oficiais ou não oficiais. Então, ela tem que ser rápida, oportuna, e as informações, elas podem chegar tanto de maneira formal como informal. Essa vigilância, ela consiste em 5 etapas. Primeiro, detecção de sinais. Segundo, a comunicação desses sinais. Terceiro, triagem, e aí vocês vão ver que eu vou falar muito de avaliação de relevância, mas é um sinônimo de triagem, a parte da verificação e a avaliação de riscos. Essas 5 etapas, elas não foram desenvolvidas por nós. Se vocês pesquisarem internacionalmente, são as 5 etapas de VBE que nós temos já padronizadas. Então, o que o CIEVES fez foi, de fato, trazer essa rotina para dentro da rede. Bom, focando na primeira etapa, detecção de sinais. Como eu disse, a gente tem a detecção ativa e a detecção passiva. A detecção ativa. O ativo vem de eu buscar, ir atrás. Então, é quando eu, por conta própria, busco um site, por exemplo,
e vejo se tem alguma informação que possa ser uma ameaça à saúde pública. Quando eu tenho um contato com um ator-chave na população, quando eu vejo algo na mídia. Então, é uma busca que parte de nós enquanto saúde. E a detecção passiva, que é quando a gente recebe alguma informação. Então, geralmente são informações provenientes de fontes oficiais, de notificações, e aí a gente cita alguns exemplos: formulário de notificação imediata, sistemas de informação, contatos telefônicos, os correios eletrônicos. Bom, e as fontes de informação, elas estão nos que a gente chama nos 4 níveis, nos 3 níveis de gestão do SUS e no nível internacional também. Então, hoje, cada uma das unidades CIEVs faz sua detecção de acordo com seu nível de abrangência. Vou dar um exemplo: a gente tem unidades a nível de fronteira. A unidade, ela é uma unidade municipal, mas pensando na fronteira, ela também tem que olhar o internacional. Ela também tem que entender, porque quando a gente fala de fronteira para a saúde, a gente sabe que não existe uma linha delimitando até onde essa doença vai. Então, a gente precisa fazer essa vigilância das fronteiras, claro que junto aos órgãos competentes, mas entendendo o que a gente pode detectar ali naquela região. Então, ela também faz algo internacional. E ela tem que ter atenção para o seu município. O Estado tem que olhar para todas as regionais, para os municípios, o nível nacional, olhar para cada uma das UFs. Então, o que é importante daqui? A gente definir quais são as principais fontes de informações, sejam elas oficiais ou não oficiais. Bom, aqui eu trago um slide que pode parecer um pouquinho poluído para vocês, mas é um slide para que vocês entendam que existe uma infinidade de fontes de informação. Então, a gente tem das mais variadas de redes sociais, sistemas de informação, mas hoje a gente tem a nossa rotina voltada para essa ferramenta chamada EIOS. O EIOS, ele é uma ferramenta da OMS, em que dentro dele são agrupadas fontes oficiais e não oficiais. E aí, a partir desse agrupamento, a gente consegue criar painéis específicos e filtros de busca para ter somente o que nós queremos. Antes, nós fazíamos aquela pesquisa com aquele tanto de fonte de informação, o que impactava muito na nossa rotina, mas a partir da advinda do EIOS, nós conseguimos diminuir 60% da nossa rotina diária de detecção, da nossa força de trabalho. Então, aqui é só um exemplo para que vocês consigam visualizar, em que a gente tem o painel do CIEVS Nacional. O EIOS, para além de um conceito só de ser uma ferramenta de agrupamento de informações, ele é uma ferramenta em que tem um conceito de comunidade. Então, nós temos, por exemplo, a Comunidade Brasil, em que todos os membros que foram capacitados, cadastrados na plataforma, eles têm acesso aos painéis dos demais membros. Então, a ideia é que a gente possa, de fato, construir um processo de comunicação e comunidade e troca de informações. Então, aqui, o que a gente tem no EIOS? O EIOS, ele mostra a notícia, ele traz um textinho inicial. E daí a gente consegue extrair as informações básicas da epidemiologia descritiva. O que está acontecendo, com quem, quando e onde. Aqui a gente traz um pouquinho da Comunidade do Brasil. Então, hoje, a Comunidade do Brasil, nós temos mais de 490 usuários, mais de 808 fontes, mais de 40 painéis criados pelos próprios usuários, e agora a gente já está subindo um pouquinho, mas 51 cohorts capacitadas no EIOS. E essas cohorts, como que funciona a lógica? Nós capacitamos antes de dar o acesso. Então, a rede CIEVS nos procura enquanto CIEVS Nacional. Nós passamos essas turmas para OPAS, que hoje dá essa capacitação, essa oficina. E aí, a partir daí, a pessoa passa a ter o acesso no EIOS. Bom, aqui a gente traz um painel geral de formação, então, nos percentuais de formados nas regiões do Brasil, em que hoje a região Centro-Oeste foi a região que mais capacitou. E a gente entra no segundo ponto. Então, vou voltar sempre naqueles 5 tópicos. A gente passou por detecção, agora a gente vai para triagem ou avaliação de relevância. Então, o que é isso, Rebeca? Eu detectei um rumor falando do aumento de casos de dengue em São Paulo. O quão isso é importante, o quão isso é relevante e qual a possibilidade desse rumor, desse sinal que eu detectei, se tornar um evento de saúde pública. Então, é isso que a gente vai olhar agora. A gente tem uma avaliação de relevância que já é construída, eu não vou detalhar muito ela aqui, mas vocês podem depois me procurar, caso queiram um detalhamento maior. Mas, a nível nacional, a gente tem um conjunto de perguntas norteadoras, com respostas dicotômicas, ou seja, a pessoa tem que responder sim ou não,
que são divididas em 4 grandes grupos. E a partir dessas respostas é definida uma pontuação para saber qual que é a relevância, alta, média, baixa. Então, os grupos são relevância na saúde humana, na assistência, a parte social e nas capacidades de resposta ao evento. Bom, Rebeca, fiz a minha avaliação de relevância, deu que esse rumor ele tem uma relevância altíssima para a minha região. Tá. Após a avaliação de relevância, a gente vai determinar o que vai ser verificado e o que não vai ser. Porque lembrem, lá no início, que na nossa detecção, a gente tem fontes oficiais e não oficiais. O que é oficial não passa por essa etapa de verificação. A gente vai pedir mais informações. Mas o que é não oficial, a gente precisa que seja verificado, saber se aquilo é verídico ou não. Então, a gente vai fazer a verificação da veracidade do rumor e coleta de demais informações em até 48 horas. O que a gente trabalha? A gente trabalha com 2 prazos para a questão de oportunidade. A rede ela tem que sinalizar a resposta mínima em até 24 horas, falando que recebeu, se tem alguma informação a respeito ou se vai coletar, e até 48 horas ter as informações referentes àquele evento. Então, antes de eu encaminhar para verificação, eu vou primeiro verificar se alguma fonte oficial daquela localidade eu já tenho essa informação. Se eu tiver, eu vou pedir mais informações complementares à unidade CIEVS. Se não, de fato, eu vou só encaminhar para aquela localidade ou para aquela área técnica, para aquela unidade, para saber se é verídico ou não. Então, o que a gente precisa de informações mínimas sobre esse rumor sendo verídico? A data da identificação, o local, o que precisa ser verificado, uma descrição pequena do evento, bem pensando no que a gente tem ali de epidemiologia descritiva, de pessoa, tempo, lugar, e demais informações que sejam relevantes. Bom, aqui a gente traz um fluxo, mais uma vez, de comunicação, para que vocês entendam que, para o eixo internacional, nós, enquanto CIEVS nacional, fazemos também a verificação. Então, por exemplo, se algum país detecta alguma informação referente ao Brasil, ele vai fazer o contato com nós, enquanto pontos focais, né? E nós vamos fazer a verificação desse rumor, se é verídico ou não. Então, o CIEVS nacional hoje é sempre o responsável por fazer esse contato internacional com os demais países. E para a parte nacional, é esse fluxo que nós temos estabelecido. Então, a nível nacional, o CIEVS nacional detectou esse rumor, ele passa para o estado, que vai passar para a regional, que vai passar para o município. Bom, Rebeca, detectei o rumor, fiz a avaliação de relevância ou triagem, fiz a verificação, é verídico. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma avaliação de risco. Então, o que é avaliação de risco? É um processo sistemático e contínuo de coleta, avaliação e consolidação de informações para a tomada de decisão. Então, hoje, o que nós temos adotado a nível nacional é uma classificação de risco segundo 2 eixos, probabilidade e impacto. Então, vocês vão ver, eu vou detalhar um pouquinho mais na frente, que esses 2 eixos, eles foram os adotados pelo nosso país, mas nós temos outros eixos adotados, outras formas de desenvolver a avaliação de risco, várias metodologias, mas pensando no que a gente consegue adaptar para a nossa realidade, foi o que melhor se encaixou, se enquadrou. Então, no Brasil, hoje, todos os eventos de saúde pública a nível nacional são avaliados e classificados segundo um instrumento padronizado. Bom, primeiro, nesse instrumento, a gente avalia a probabilidade. O que é a probabilidade, né? É a probabilidade que esse evento ocorra. Se ele ocorrer, o que vai haver? Então, primeiro, no ponto de transmissão. É provável a introdução ou reintrodução ou disseminação desse evento no país? É provável a exposição humana no país? É provável a exposição à população local ou indivíduos ou grupos expostos altamente suscetíveis? É provável que o patógeno seja transmitido? Então, lembrem que aqui a gente já tem informações mínimas sobre o evento. Então, a gente já consegue responder essas questões. Segundo eixo, riscos à saúde. É provável que esse evento apresente um risco à saúde da população? É provável que esse risco à saúde seja direcionado a algum grupo ou comunidade altamente suscetível? É provável que o evento apresente gravidade elevada no país? E lembrando que as respostas também são sempre dicotômicas. E como eu disse, esse instrumento ele é contínuo, então ele sempre que necessário, que tiver uma nova informação, ele será reavaliado. Em relação à capacidade de resposta, é provável que o evento demonstre um aumento aos níveis de atendimento ou hospitalização?
É provável que o evento afete profissionais de saúde? É provável que o evento extrapole a capacidade de resposta no país, seja ela assistencial ou de vigilância? E aí a gente entra na parte de impacto. Algumas perguntas, elas parecem ser semelhantes, mas a gente está falando de gravidade agora, de se esse evento ocorrer, qual o impacto que ele vai ter, que ele vai apresentar. Então, primeiro, o evento poderá ser grave na população? Haverá um número significativo de pessoas afetadas? Então, quem vai ser atingido por esse evento? Existem medidas de prevenção e controle efetivas disponíveis? Então, a gente tem vacina. E aí, neste cruzamento, eu vou ter ali nas linhas o impacto, que pode ser mínimo, baixo, moderado, alto ou muito alto, e a probabilidade nas colunas, que pode ser quase certo, muito provável, provável, improvável e muito improvável. E aí, lembrando que o cruzamento desses dois vai culminar numa dessas caixinhas coloridas e vai me indicar o nível de risco, que pode ser de muito baixo a muito alto. O que eu havia dito era que, na verdade, existem várias metodologias para avaliação de risco. Essa metodologia que nós trouxemos, né, é uma metodologia que já vem sendo adotada em alguns países, o que não impede que a gente use o anexo 2, mas lembrando que o anexo 2 ele não é um anexo de avaliação de riscos, ele é um anexo para definição de notificação ou não à OMS. Então, o que nós temos adotado a nível nacional tem sido essa metodologia de probabilidade e impacto. Bom, após fazer todo esse processo de avaliação de risco, a gente não poderia deixar de falar do monitoramento. O monitoramento ele acaba sendo transversal a todos esses processos. Por quê? Porque ele pode ocorrer desde o início lá da detecção, esse já pode ser um sinal monitorado, até a finalização, o encerramento desse evento. Então, o que a gente tem que destacar? Para além do monitoramento das doenças e agravos, a gente tem um espaço de compartilhamento de informações, que a gente chama de Comitê de Monitoramento de Eventos em Saúde Pública. Ele é dividido em duas etapas, executivo e ampliado. Como que funciona? É uma reunião feita semanalmente para cada uma das etapas, em que a gente traz, no caso do executivo, as áreas técnicas do Ministério da Saúde e demais atores para discutir o que nós temos em monitoramento, o que está acontecendo na situação de saúde do Brasil. Então, a gente tem, por exemplo, apresentado panorama de sarampo, situação da monkeypox, do Covid-19, enfim, os mais diversos doenças, agravos e eventos que possam estar ocorrendo. Já no nível ampliado, a gente tem um espaço estratégico que é voltado para a gestão. Então, na quinta-feira ocorre o executivo, quinta-feira às 10h30 da manhã, e aí, a partir dos desdobramentos do executivo, a gente faz a apresentação no ampliado. E no ampliado, a gente conta com o nosso secretário de Vigilância e Saúde, representantes da Anvisa, representantes dos demais ministérios, da Casa Civil, e dessa forma a gente consegue subsidiar e alinhar os dados referentes à situação de saúde para tomada de decisão. Bom, aqui é só para que vocês tenham uma noção, né, do que a gente tem em relação ao Comitê de Monitoramento de Eventos, a nível executivo e ampliado. Aqui é um modelo mesmo, tem um detalhamento, eu vou deixar essa apresentação também disponível para vocês, em que a nossa agenda ela perpassa pela vigilância de rumores, vigilância baseada em eventos e análise de situação de saúde, e no final são coletadas as considerações de cada uma das áreas. Além de, como eu disse, na parte de rumores, a partir do momento de uma detecção, ele já pode entrar de fato nesse comitê de monitoramento. A parte de vigilância de rumores nacionais, vigilância de eventos, análise de situação. E, por fim, aqui embaixo a gente tem um exemplo de um rumor internacional, como que é apresentado de forma bem sintética, para que não seja tão extensa. Uma reunião que costuma demorar no máximo 1 hora. Bom, para fechar essa parte de vigilância baseada em eventos, eu não podia deixar de falar de resposta. Então, falar de resposta não é só daquela equipe que a gente envia a campo. Também de estratégias de comunicação, por exemplo, comunicação de risco, alertas, informes, boletins. Então, a gente deixa que a comunicação é uma estratégia fundamental para apoiar a resposta a eventos da saúde pública. E aqui a gente traz um detalhamento maior das estratégias de comunicação que o CIEVS Nacional utiliza. Então, a gente tem as comunicações de risco, em que são aplicados a eventos de saúde pública ou emergências de saúde pública que são iminentes ou confirmados. Então, por exemplo, quando a gente estava
na spin de Covid, a gente teve a introdução de várias variantes, né? Então, por exemplo, na introdução da Delta, a partir do momento em que a gente teve os casos próximos ao país, casos na Argentina, na Bolívia, a gente já publicou uma comunicação de risco. Quando tivemos o primeiro caso no Brasil, a gente também publicou outra. Mas a gente não vai publicar uma comunicação de risco a cada um dos casos que for confirmado. Ele tem ali um objetivo, de fato, de comunicar aos profissionais do SUS e alertar um risco que está iminente ou já confirmado. Os alertas. Esses alertas, para quem está da rede CIEVS, já conhece muito bem, né? Os nossos alertas de WhatsApp, que também são encaminhados, às vezes, via e-mail. Eles são para eventos de saúde pública ou emergências em potencial, e tem como objetivo comunicar aos profissionais da rede CIEVS sobre um risco potencial de uma doença grave ou evento. Então, eles são voltados para a rede, eles têm uma descrição básica de como está esse evento, então, tempo, pessoa, lugar, o local, a data de notificação e os encaminhamentos que foram realizados. Os informes, eles já têm uma aplicação um pouquinho diferente, eles são para os eventos ou emergências que estão confirmados ou em curso. Então, a gente traz aqui alguns exemplos dos informes da sala de situação. Por exemplo, sala de situação em monkeypox. É um informe que saía, nesse caso, diariamente, e aí a periodicidade vai depender da necessidade de cada evento, nesse caso saía diariamente, mas não tinha necessidade, de fato, de ficar fazendo uma comunicação de risco a cada caso novo. Então, a gente trazia uma situação geral, uma descrição daquele evento que está em curso. E os boletins epidemiológicos, que vocês conhecem muito bem também, que também tem o objetivo de comunicar sobre o evento de saúde pública ou emergência que já está em curso, mas diferente do informe, que fala muito especificamente daquela situação, daquele evento no momento, o boletim ele traz uma situação epidemiológica, um cenário epidemiológico do evento. Bom, falando de comunicação, eu não podia deixar de trazer para vocês o nosso fluxo de comunicação. Eu já falei antes, mas a gente gosta muito de reforçar, porque a comunicação ela ocorre descentralizada, mas considerando a autonomia de cada um dos entes de gestão do SUS. Então, a gente trabalha o CIEVS Nacional, que entra em contato com as secretarias estaduais de saúde, que faz sua articulação com regionais, se houver, e chegando até os municípios, fronteiras ou distritos sanitários especiais indígenas. E o CIEVS Nacional como responsável por fazer essa comunicação internacional. Bom, para fechar, eu já falei um pouquinho para vocês sobre as equipes de resposta. Eu não vou me aprofundar muito nesse tema, porque, de fato, é uma atribuição da nossa outra coordenação, mas a gente precisa, de fato, fechar o ciclo de vigilância baseada em eventos. Então, quando necessário, a gente precisa dar uma resposta e, muitas vezes, ativar uma equipe de pronta resposta. Então, qual que é o objetivo da ativação dessas equipes? Apoiar com profissionais especialistas em vigilância ou epidemiologistas de campo na resposta a eventos. Todas essas fotos, as imagens que vocês estão vendo, são de profissionais nossos em campo. É claro que, por mais que o CIEVS ele não atue diretamente na resposta, ele está sempre prestando um apoio. Então, a gente tem profissionais do CIEVS Nacional, de outras unidades CIEVS em campo. A maioria dessas imagens foram tiradas agora no ano passado, durante as inundações que nós tivemos na Bahia, em Minas Gerais principalmente. Então, são atuações recentes, para que vocês entendam que isso é muito dinâmico e que vai para além daquelas situações epidemiológicas. Bom, aqui eu trago bem rapidinho as estruturas de resposta, que a gente tem sala de situação, comitês de operações e emergências, missões exploratórias e equipes de pronta resposta. A sala de situação, ela promove uma análise do cenário epidemiológico. O COI, ele já traz uma resposta coordenada a um evento com integração dos atores. A missão exploratória, ela traz um levantamento, tem como objetivo, né, promover um levantamento técnico, em que a gente manda uma equipe de assessoria para avaliar o cenário, e as equipes de pronta resposta geralmente estão voltadas à investigação de surtos, epidemias e apoio na resposta. E aí eu não posso deixar de citar nossas equipes do EPSUS avançado, intermediário e agora também a nível fundamental. Bom, aqui, de tudo que eu falei, é um fluxo que a gente deixa também para vocês, em relação ao nosso processo de trabalho. A gente gosta bastante de cores, mas para que vocês entendam e lembrem, né, de cada um desses processos. Tinha um bichinho. Bom, e aqui, para que vocês também tenham
ciência, né, um pouco dos nossos resultados. Então, foram emitidas 27 comunicações de risco, mais de 7.000 alertas, 5 salas de situações, mais de 50 informes técnicos, mais de 80 informes diários, mais de 70 comitês de monitoramento de eventos, detecção de mais de 50.000 rumores, mais de 129 avaliações de riscos para a Covid-19. E aqui, para que também quem quiser buscar depois um pouquinho mais de informações sobre as nossas unidades, a gente tem o nosso painel do CIEVS, é um Power BI desenvolvido pela nossa equipe do CIEVS Nacional, mas que fala um pouquinho da nossa rede. E, como sempre, né, a gente deixa essa mensagem de que juntos somos mais fortes, e o meu muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse simpósio incrível, e nessa oportunidade que nós estamos tendo de troca.